por que tanto passa panista para arminiano? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei por que na verdade as pessoas se preocupam tanto com isso, entende? Eu já falei o que eu penso a respeito do arminianismo aqui, já falei que eu acredito que é um ensino errado, já falei que eu acredito que a maioria das pessoas não tem real entendimento sobre o que é arminianismo. Existem dois tipos de pessoas geralmente que vão lidar com esse assunto. As pessoas que têm uma teologia rasa, que elas só falam disso, que elas só se alimentam disso e que elas acham que o cerne da fé é isso, tá? Então elas acham que a coisa mais importante que elas têm que estudar é sobre predestinação, sobre arminianismo, sobre livre-arbítrio. Deixa eu falar para vocês. A teologia, meus irmãos, é muito mais que isso. E a Bíblia tem muito mais do que isso para nos ensinar. Então isso é um ponto importante para quem tá de um lado da moeda, tá? Pessoa que só foca nisso, para mim, me desculpa, tem uma teologia rasa. O tempo inteiro, todas as conversas da pessoa são só nesse assunto, é estranho para mim, tá? Porque a revelação, a Bíblia, ela nos ensina coisas para toda a nossa vida, que envolvem todas as áreas da nossa vida. Eu tenho que estar constantemente aprendendo com a Bíblia coisas práticas do meu dia a dia, e coisas profundas sobre trabalho, sobre ser pai, sobre ser membro da igreja, sobre o que eu posso fazer para cooperar com meu pastor, o que eu posso fazer para cooperar com meus pais ou com meus filhos, né? Se eu já tiver filhos, com a minha esposa, com meu marido. Então, existem coisas que a gente deve gastar tempo estudando porque a gente não sabe naturalmente, a gente precisa aprender com Deus. E aí as pessoas que só focam a vida inteira em estudar isso, para mim, é coisa de maluco, sinceramente, tá? E o outro grupo de pessoas é o pessoal do deixa disso, é o pessoal que também relativiza que os ensinos errados, eles têm um impacto na nossa vida, tá? Então, todo ensino errado tem um impacto e é por isso que a gente deve zelar pela verdade e estar estudando tudo que a Bíblia nos ensina, mas também estar estudando tudo que a Bíblia nos ensina e não só um assunto. Tem os caras que só falam disso o tempo inteiro, há anos. Tu vai ver se todo dia o cara só fala disso. Eu participava de alguns grupos de Facebook que eu tive que sair, porque pra mim era loucura, sabe? As pessoas, elas entravam no assunto e aquilo lá consumia elas pra vida inteira. Pra mim é coisa inspirada. O que acha de pedrocomunhão? Para quem não sabe, pedrocomunhão é a criança participar da Santa Ceia. Eu acho errado. Por quê? Porque há pré-requisitos para a participação no sacramento, certo? Os pré-requisitos do batismo, as crianças cumprem esses pré-requisitos. Para a participação da Santa Ceia, as crianças não cumprem esses pré-requisitos. Então, as crianças, elas participam do sacramento do início da vida cristã, mas elas ainda não têm maturidade espiritual, que isso é um dos pré-requisitos para a Santa Ceia, para estar celebrando e lembrando da morte do Senhor Jesus, tá? Então, as crianças, elas têm os pré-requisitos para participar de um, mas não têm os pré-requisitos para participar do outro. Que o perigo da nuda escritura para novos convertidos. Que é nuda escritura, tá? Nuda escritura tem bastante a ver com o que a gente falou na live passada. É as pessoas que falam assim, a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Eu não preciso da tradição da igreja, eu não preciso de documentos de fé, eu não preciso de nada. Eu só preciso eu e a minha Bíblia. Isso não existe, isso não é o ensinamento de Jesus, tá? Esse não é o ensinamento de Jesus. Jesus, ele mesmo, mostra que existe uma tradição que deve ser respeitada, porque ele o tempo inteiro ele está reformando essa tradição. Ele está removendo o fermento dos fariseus e dos escribas, e ele está restaurando a tradição de Moisés e dos profetas. Então, existe uma tradição a ser respeitada, existe uma norma correta de crer. Não é eu sozinho com a minha Bíblia. Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu mestres na igreja, e eles têm a função de ensinar publicamente o que a igreja deve crer. E eles devem ser respeitados e a gente necessita deles. Porque se a gente não necessitasse, Deus não teria colocado eles, tá bom? Então, para mim, a nuda escritura é perigosa, que, cara, acho que eles vão sair lendo, chegaram ontem, e eles vão sair interpretando toda a Bíblia sozinho, reescrevendo toda a teologia sozinho, quando isso não existe, tá? Nós precisamos dos pastores, como eu falei na live passada, nós precisamos das gerações mais antigas que nós precisamos dos nossos irmãos mais velhos, e assim por diante. E isso envolve a produção da igreja na sua tarefa de ensino dos credos, dos documentos, das confissões, dos catecismos e etc. A gente precisa disso. E a igreja, como mãe dos fiéis,
ela faz isso através do seu magistério, através dos seus ministros, dos verdadeiros pastores. O Edu evolui aqui. Aí na primeira dúvida, a irmã Terezinha recorre à interpretação do pastor Jairinho, mas ela só fica com a Bíblia. Isso, exatamente, né? Então o pastor está ensinando ela, mas ela acha que ela fica só com a Bíblia no sentido de... O que acontece, tá? A Bíblia, todo o ensino do pastor, eles têm que estar em conformidade com as escrituras sagradas. Porque a preservação do que Deus ensinou está só nas escrituras sagradas. Então a preservação da mensagem de Jesus, dos profetas e dos apóstolos está só nas escrituras. Mas isso não significa que só as escrituras são autoridades na fé ou são autoridades na igreja. Significa que as escrituras são a autoridade máxima. Por quê? Porque as escrituras são a palavra de Deus, né? Mas a gente precisa de outras autoridades, não só a autoridade máxima. Outras autoridades seriam o quê? Seriam os pastores, seriam os credos, seriam as confissões, elas são outras autoridades que são reguladas pela Escritura Sagrada. Podemos chamar pastores de apóstolos ou profetas hoje? Será que a gente pode chamar pastor de profeta? E a resposta é não, não podemos. Por quê? Porque são ofícios diferentes que são dados mediante dons diferentes, tá? Existe então o dom de apóstolo e existe o dom de profeta e existe o dom de mestre, que é o que a gente conhece hoje popularmente como os pastores, tá? Os pastores mestres são um dom, o apóstolo é um dom e o profeta é um dom. Hoje não existe mais apóstolos e profetas. Por que que não existe mais? Em momento nenhum as escrituras dizem, não tem um versículo claro nas escrituras que diz assim, os profetas e os apóstolos cessaram. Existe esse verso nas escrituras? A resposta é não. Então como a gente sabe que não há mais pastores e não há mais profetas nos dias de hoje, pela natureza do dom? O que significa isso? Qual era o propósito do dom de profeta e o propósito do dom de mestre? Do dom de apóstolo, desculpa. O propósito fica claro no Novo Testamento, que é trazer toda a revelação de Deus e fundar a igreja. A partir do momento em que a igreja é fundada, ou seja, que todo o fundamento da igreja é lançado, e a gente tem os apóstolos falando a respeito disso nas cartas do Novo Testamento. Então, a partir do trabalho dos apóstolos junto com os profetas do Novo Testamento, a gente tem a igreja de Jesus Cristo sendo fundada, a igreja universal, e a partir desse momento, então, ela não precisa mais de apóstolos e de profetas, porque Deus já revelou tudo o que ele tinha para revelar, e a sua igreja em todo o mundo já foi fundada e agora ela é administrada, ela é governada não mais pelos apóstolos, mas ela é governada pelos bispos ou pelos presbíteros, né, que são termos equivalentes nas escrituras sagradas. Então, apóstolo é uma coisa, profeta é outra coisa e pastor é outra coisa, e nos nossos dias hoje nós não temos mais profetas e apóstolos. Deus se arrepende? A Bíblia diz que sim em alguns textos. Isso a gente chama de uma figura de linguagem, tá? Deus, ele não se arrepende no sentido que nós nos arrependemos, mas Deus, ele quer comunicar a nós de uma forma que a gente consiga entender como ele enxerga determinada situação. Mas não é como se Deus fosse pego de surpresa e ele, puxa, agora me arrependi de ter feito essa ação. Não é isso que acontece. Assim como Deus usa figuras de linguagem, por exemplo, quando ele fala que eu vou estender a minha mão, ou os meus olhos estão sobre toda a terra, etc. Deus não tem mão, Deus é espírito, né? Deus não tem mão, Deus não tem olhos, mas é uma figura de linguagem que Deus utiliza para nós, seres humanos, conseguir que a gente consiga entender o que ele quer nos dizer. Isso se enquadra também quando ele diz que se arrepende. O que acontece espiritualmente no batismo? O que acontece espiritualmente no batismo é o seguinte, tá? Existem duas coisas que acontecem no batismo. A primeira, que é visível, no sentido de que o efeito que a água traz, é que a partir daquele momento eu sou considerado membro da Igreja de Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que a água é derramada na cabeça de alguém por um verdadeiro ministro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho que considerar aquela pessoa um cristão. Essa é uma das coisas que acontecem no batismo, que é graças à água que eu estou vendo sendo derramada. A outra coisa é o que aquela água está unida. Aquela água está unida à graça de Jesus Cristo, aos benefícios que ele conquistou
com sua morte e sua ressurreição, que é o novo nascimento, a remissão dos pecados e a regeneração. Essas coisas, elas também são dadas ao crente por meio do batismo. E essas coisas, elas são dadas no nosso interior, na nossa alma, né? Então, visivelmente, eu estou considerando ele um membro da igreja de Jesus e espiritualmente, ele está sendo lavado pelo Espírito Santo e está sendo regenerado. Ir à igreja é obrigatório para um cristão? Sim, ir à igreja é obrigatório para um cristão de forma normal. Assim, num ambiente normal, ele é obrigado a ir na igreja. Obviamente que há coisas excepcionais que podem privar ele de estar indo na igreja, mas normalmente, em um país normal, onde há igrejas normais, ele é obrigado, sim, a ir à igreja. Ele é obrigado a estar dando suporte à igreja de Jesus, estar com os seus irmãos, estar participando dos sacramentos. E ele só consegue essas coisas indo na igreja. Ele não consegue viver uma vida cristã 100% em casa. Qual a diferença entre igreja reformada e igreja evangélica tradicional? Reformado é um termo que a gente dá para as igrejas que ela vem da reforma que aconteceu a partir da Suíça, né? Lá com Zwingli, João Calvino, Beza, etc. e tal. Então ela tem uma questão geográfica e essa reforma que começou lá nesses países, ela tem uma forma de interpretar as escrituras, a tradição e assim por diante. E isso a gente denomina como a tradição reformada. Aí se cria a tradição de como essa reforma trouxe, do meu ponto de vista, novamente a correção para muitos problemas que a igreja estava enfrentando e voltou a ser ensinado o ensino correto das escrituras sagradas em conformidade com os apóstolos, em conformidade com os pais da igreja e assim por diante. Mas o que acontece? Hoje se popularizou que reformado é só crer em predestinação, e não é. Como eu sei que uma igreja é reformada? Eu sei que uma igreja é reformada com base nos documentos dessa igreja. Se essa igreja, ela tem documentos que fazem parte dessa tradição. O que eu quero dizer por isso? Tá? Novamente o que eu falei na live passada. A tradição é a forma como nós interpretamos as escrituras sagradas. E essas igrejas que foram se reformando, a partir dessa perspectiva, elas elaboraram documentos confessionais. A gente tem, os mais famosos são, para os presbiterianos, os padrões de Westminster, e para os reformados do continente, porque os padrões de Westminster eles foram principalmente adotados pelas igrejas presbiterianas nas Ilhas Britânicas, né, e depois se espalharam pelo mundo. E para as igrejas do continente europeu, seriam as formas de unidade, né? Que seria a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, tá? Seriam as formas de unidade. Então, esses são os principais documentos reformados, que é basicamente o que a gente vai encontrar aqui no Brasil, tá? São igrejas que subscrevem a um modelo ou a outro. Então, se a igreja que você está fazendo parte, ela subscreve a qualquer um desses documentos, então ela tem uma teologia reformada. E a igreja evangélica tradicional é aquilo que a gente abordou na live passada, que elas são igrejas que elas não dão valor para os documentos. Então, cada igreja evangélica que você entrar, ela vai interpretar a Bíblia de uma forma. É claro que, por exemplo, existe a tradição pentecostal, né? Então, alguns elementos do pentecostalismo, eles vão estar presentes em todas as igrejas pentecostais. Mas em outras questões aí as igrejas vão divergir muito, porque elas não têm padrões para sua fé, né? Cada igreja particular crê como quer, como o pastor acha por bem. Então, a grande diferença é essa, está na confessionalidade. Nós temos um sistema público de fé. Todo mundo sabe o que a gente crê. Nessas igrejas, não. Essas igrejas, elas creem no que o pastor crê. E o que o pastor crê não está disponível para a gente acessar, para ver se ele crê, o que ele crê, se ele não está mudando o que ele crê, como ele sustenta o que ele crê, não está disponível. E aí, essa é a grande diferença. Podemos usar qualquer tipo de música no culto? Não, nós não podemos usar qualquer tipo de música no culto. Assim como todos os elementos de culto, Deus estipulou como o seu culto deve ser. As músicas que Deus estipulou para o culto são os salmos. Nós devemos cantar os salmos. A gente não deve ficar... O que é interessante no Brasil, né? Quando a gente fala de cantar salmos, as pessoas, elas simplesmente têm aversão a salmos. Então elas acham que eu devo trocar uma música que foi dada por inspiração do Espírito Santo para me edificar por uma música de uma bispa maluca, né? Ou por a pastora não sei o que tem um movimento, não sei de onde,
Você percebe o quanto isso é maluco se a gente pensar só friamente, sim? Tipo, sem entrar em questões teológicas, só dessa perspectiva básica já é coisa de maluco, né? Mas hoje muitas pessoas ficam ofendidas quando a gente fala de cantar os salmos.